Começa agora o programa Celebrando a Vitória. Apresentação, Pastor Davi Dória. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo a... Mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração nesta tarde, que é baseada em Romanos capítulo 7, versículo 18, 19 e 20, que nos diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Meu querido amigo e irmão rádio ouvinte, esse texto é pesado para aquelas pessoas que se acham santos. Tem pessoas que se acham que são santos, eu não tenho pecado, mas realmente o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu afirmando que não consegue fazer o bem. E como é que você diz que faz o bem? Eu sou bom, realmente esse texto bate então naquelas pessoas que se acham santo. Como eu tenho dito, meu querido, que a palavra de Deus nos diz que Deus olhou o céu para a terra, não viu nenhum bom. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, somos como trapo de imundície. E quem somos nós diante de Deus? Irmão, essa luta diária em nossa vida é constante, isso é importante, a luta da carne. E nós temos que vigiar, meu querido, que a nossa carne é fraca. Sabemos, meu querido, que as lutas são grandes na nossa vida. O inimigo quer bater de frente para que você possa cair nas tentações, no pecado. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai. Duas coisas que nós temos que fazer. Não somente orar, mas nós precisamos vigiar. E não somente vigiar, mas nós temos que orar. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, meu querido. Foi o Senhor Jesus que nos fala isso. A Bíblia é quem afirma que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa palavra foi o próprio Jesus quem falou que a nossa luta interior realmente é uma realidade de nossa vida. Todos nós temos uma luta interior. Todos nós muitas vezes queremos fazer o bem e não conseguimos fazer. E muitas vezes dizemos a Deus, Deus, a partir de agora, principalmente quando está iniciando o ano, a pessoa diz, não, esse ano eu quero ser diferente, eu quero estar na igreja, tem uns cultos de orações que eu quero estar sempre por lá. Realmente, mas muitas vezes vem o fracasso. É uma luta que existe entre a carne e o espírito. Essa luta interior vem para todos nós, meu querido. Nós mesmos sendo um crente em Jesus Cristo, não estamos livres dessa luta da nossa vida de maneira nenhuma. É verdade, o inimigo de nossas almas, ele sabe quando você está buscando a presença de Deus, realmente ele quer jogar a sua seta. É uma luta terrível. Quando a pessoa está se prostituindo, fazendo coisas que desagradam a Deus, o inimigo nem leva tanto em conta, porque já sabe que está no partido dele. Mas é importante isso, meu querido. Temos que orar, temos que vigiar. Portanto, sabemos que, na verdade, a nossa vida é uma grande luta, é uma batalha constante em nossa vida. E nesta tarde, o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Que quantas vezes você está lutando e você acha que é uma luta entre marido e mulher, entre filho e pai, quem sabe um vizinho, um patrão, um funcionário. Mas isso muitas vezes são dardos inflamados do maligno. A seta vem para que você possa ficar realmente cabisbaixo e tomar decisões erradas. Por isso, meu querido, tem que vigiar, temos que orar. A luta é grande para cada um de nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, pastor, não tem problema nenhum não, né? Mas, irmãos, dificuldade nós temos. Todos nós passamos por dificuldade. Portanto, sabemos que, na verdade, que a nossa vida é uma grande batalha. Possa entender nisso. É uma batalha, meu querido. É uma coisa realmente celestial, é uma coisa realmente que são infernal, é carne e espírito, é luta terrível. O inimigo quer o coração do homem. E o anjo diz, não, é para cá. O espírito diz, não, esse coração é uma luta. Eu me lembro de um folheto que eu consegui dos Estados Unidos,
falando sobre o coração do homem. É uma luta tremenda. A carne é que tem afastado muitas pessoas que têm tentado buscar viver uma vida que agrada a Deus. Então a carne procura derrubar a intenção boa, a intenção do Espírito, meu querido. Quem já vive com o mal, já se entregou ao mal maligno. E este mal maligno é o tentador, é o inimigo de nossas almas. E este tentador já não mais tem interesse para que as pessoas que estão ao lado dele, mas o tentador quer você, meu querido, que tem dedicado sua vida espiritual. Mas nesta tarde o Espírito Santo de Deus vai falar, está falando no seu coração, o que precisamos fazer para realmente enfrentar essa luta. Só com a presença de Deus você próprio não consegue, meu querido. Esta palavra carne que eu estou falando nesta tarde aqui é natureza do homem. Não estou falando da carne que cobre os ossos, não, meu querido. Não é essa carne, não é perna, não. É realmente a carne que estou falando nesta tarde. Falando sobre a natureza do homem. Nesta tarde, todos nós devemos entender que a nossa vida é uma guerra constante, carne e espírito. Quem sabe você venha dizer, não tem passado por luta, não. Se não, meu querido, amém. Que todo homem passa por essa situação difícil. E a própria Bíblia que nos diz que tudo que Deus fez é bom. Deus fez a carne e espírito, perfeito. Mas essa luta começou, foi quando? Foi depois da desobediência de Adão, meu querido. Você não nasceu antes de Adão, não é verdade? Então de Adão para cá vem essa luta terrível de carne e espírito. Foi aí, meu querido, que começou a luta de carne e espírito, foi quando Adão pecou. Mas para a nossa alegria, meu querido, e a misericórdia de Deus, Deus providenciou uma eterna redenção. Então saiba disso. Você que tem realmente buscado a presença do Senhor, você que recebeu o toque do Espírito Santo de Deus, você que está vivendo na presença do Senhor, saiba, meu querido, a grande alegria que nós temos, nós estamos passando por lutas, mas a vitória já está ganha. Que maravilha saber que a nossa vitória já está ganha. Não é verdade? É como muitas pessoas, eu me recordo quando eu estava fazendo ali a baliza de carro ali, as pessoas já disseram, e aí, cadê? Você não quer ter uma certeza, não, que você já está aprovado? É assim que as pessoas às vezes faziam antigamente essa propaganda. Não, mesmo derrubando a baliza, você já está passado, meu irmão, fique tranquilo. Não é verdade? Isso, muitas propinas entregam sobre isso, mas isso aí faz lembrar que a pessoa que faz essa propina aí, então derruba a baliza, mas já está aprovada. É bem parecido, meu querido, nós já estamos aprovados, saiba disso, nós pecamos. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para perdoar o nosso pecado e Ele providenciou uma eterna redenção. É os pecados que nós pecamos no passado, pecamos hoje, que vamos pecar no futuro. Realmente Jesus Cristo pagou um alto preço. Mas sabendo disso, meu querido, não devemos viver nossa vida realmente fazendo a vontade da carne, não. Tenha cuidado, meu querido. Deus providenciou Jesus Cristo, que veio em forma humana para nos dar vitória sobre o pecado. Glória a Deus por isso, que foi através do sacrifício de Jesus. Nós temos livre acesso a Deus. O pecado é quem faz separação do homem com Deus. É por isso que o cantor Jair Pires, que cantou agora, falando sobre o pecado não dói. O pecado é uma lepra que ao mundo contaminou. Todo cuidado é pouco, não seja um infrator. É verdade, meu querido. Esta é a nossa boa notícia para nós, povo escolhido de Deus. Jesus assumiu a natureza humana caída. Jesus ali na cruz do Calvário tomou para si a nossa culpa, a culpa do pecado. Mas é muito importante a gente analisar, fiscalizar nós mesmos. Não devemos olhar a vida de ninguém que anda pecando ou não. Como cristão, nós devemos orientar e não acusar ninguém. O próprio Jesus vê essa vida, essa terra, e realmente ele não acusou ninguém. Jesus disse que aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, não é verdade? Ela disse, cadê os seus acusadores, mulheres? Cadê o seu acusador, mulher? E realmente ela disse para Jesus, já foram. Ninguém te acusou? Não. Jesus também disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a palavra que você deve colocar no seu coração. Você tem que realmente saber
que Jesus, ele realmente é quem perdoa o pecado. O pecado é quem tem tentado contaminar o espírito do humano, meu querido. O coração do homem está cheio de maldade e cada vez mais a maldade tem multiplicado aqui na terra. Deus já não está aguentando mais o mau cheiro da imoralidade, do pecado que está existindo na face da terra. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo o Sodoma e Gomorra mesmo, a imoralidade, o pecado é tão grande na face da terra. Então é por isso que existe a grande luta da carne e espírito, porque o pecado está aí. E eu tenho dito na igreja que o pecado realmente é gostoso, viu? O pecado é bom, mas só que tem as consequências, o pecado tem as consequências. O pecado é bem parecido com aquela pessoa que recebeu um cartão aí, de um grande limite ali, então vai no aeroporto, compra uma passagem para os Estados Unidos, depois chegando lá, se é cartão ali especial ali, e aí faz compras e pega o voo depois, vem, gasta muito dinheiro nos Estados Unidos, aí vem para a sua casa e realmente é muito gostoso isso. Mas depois vem as consequências, vai pagar. E aí, como é que está? Não é verdade? Então nós devemos vigiar, ter cuidado. O espírito que faz aquilo que realmente agrada a Deus. E o inimigo quer fazer todo o pecado que agrada é o maligno. Então nós devemos ter cuidado. Quando nós estamos fazendo a maldade, coisas erradas, nós estamos satisfazendo o maligno, é o mal. Quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, nós estamos agradando a Deus. Então, já o inimigo, o tentador, ele quer que estejamos fazendo sempre a vontade da carne. Então é por isso que vem a grande luta. Esta é a luta das trevas com a luz, meu querido. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 15, versículo 19, porque o coração procede dos maus pensamentos. Pensamento de morte, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Essa é a mente da pessoa caída, do homem caído. O homem caído não quer realmente buscar a presença de Deus, não, tem buscado se esconder cada vez mais do pecado, assim como aconteceu com o primeiro homem, Adão, ele pecou, ele estava se escondendo de Deus. Adão tinha essa liberdade de conversar todo final de tarde com o nosso Deus, o Criador, e na hora que realmente o inimigo das nossas almas, o tentador, realmente falou ao coração do homem, e aquele homem então caiu. E aí veio realmente o homem se esconder. Estava nu, ele descobriu que estava nu. Foi o pecado, meu querido. Meu querido, é importante saber que a mente do homem caído, realmente, é o que nós temos visto. Essas pessoas não querem pensar em Deus, querem fugir da presença de Deus, se esconder da presença de Deus. Bem assim, uma pessoa que está na igreja, está cantando ali na presença de Deus, e depois realmente cai no fracasso, cai no pecado. E essas pessoas procuram se esconder dos irmãos. Quando vem um crente ali na frente, ele se esconde, se afasta, não quer sentir realmente a presença do irmão, porque o irmão está na luz e ele está nas trevas, na escuridão, então realmente ele não quer encontrar a pessoa da luz. Então, meu querido, foi isso que o apóstolo Paulo falou, da grande luta que é carne e espírito. O apóstolo Paulo aconselha dizendo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse é o grande conselho do apóstolo Paulo e serve para você e para mim e para todos nós nesta tarde. Ele continua a dizer que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. É isso, meu querido. O inimigo, ele então coloca o desejo no coração do homem para fazer coisa errada. E muitas vezes nós caímos nessa tentação. E é bom pedir perdão a Deus. Confessar os seus pecados diante do Senhor. Não confesse a homem não, meu querido. Confesse a Deus os seus pecados nesta tarde. Se o Espírito Santo de Deus está falando com o seu coração, que você tem caído, você tem fracassado, você possa se arrepender nessa tarde dos seus pecados e busque a presença de Deus. Meu irmão, meu amigo rádio ouvinte, o tempo todo é uma luta carne contra o espírito e o espírito contra a carne. É grande. E é importante isso, quando você pensar que vai pecar, tenha cuidado, vigiai e faça uma oração. Se você está caindo nessa tentação, fale com Deus. A Bíblia nos diz que quais são as obras da carne.
que são conhecidas como prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito da quais eu vos declaro, como já outros, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Nos diz Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21. Analise a sua Bíblia, você vai ver, meu querido, que essas pessoas que andam com ira, realmente com ciúme, com discórdia, inveja, andam na bebedice, na glutonaria, essas coisas, meu querido, não realmente herdarão o reino de Deus. Quem serve a carne, nos diz o texto, que não herdarão o reino de Deus. Então nós vamos ter cuidado como nós andamos na nossa vida, porque o tempo cada vez mais estamos vendo que a volta de Jesus está bem perto. E muitas vezes as pessoas ficam desapercebidas, fazendo a vontade da carne e dizendo, não, um dia eu quero ir para a igreja, um dia eu quero ser crente, um dia eu quero fazer a vontade de Deus, um dia eu quero ler a Bíblia e realmente fica deixando para lá. Isso aí é a luta terrível, espiritual, meu querido. Então é importante que você procure ler a palavra de Deus. Muitas vezes nós recebemos um dardo inflamado do maligno e muitas vezes a pessoa quer se levantar, mas saiba, meu querido, vigie, ore a Deus. São tentações. Vamos vigiar, meu irmão, pois a carne e o espírito estão em conflito constantemente em nossas vidas. Saiba disso, meu querido. Somos chamados por Deus para dominar nossos desejos e manter sob vigilância. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que estamos vigiando, que possamos estar vigiando. Somos responsáveis diante de Deus por nossos comportamentos. Saiba disso, meu querido. Tudo que nós praticamos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Ok, meu querido, como é tão difícil entender isso. Mas tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher num dia. E nós estamos colhendo hoje as coisas que nós plantamos no passado. Por isso vale a pena vigiar, vale a pena orar, vale a pena desviar dos maus caminhos, vale a pena ler a Bíblia, vale a pena estar em comunhão com os irmãos. É uma coisa muito importante. Não é placa de igreja, placa denominacional, não vai salvar ninguém. Só o único que salva se chama Jesus Cristo. Não é Pedro, não é José, não é André, Maria, não. O único caminho que leva o homem para o céu se chama Jesus Cristo. É esse. É o único Filho de Deus que veio a essa terra para dizer ao homem que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o único, meu querido, mediador entre Deus e o homem. Por isso, se arrependa dos seus pecados. Aí onde você está, quem sabe dirigindo, mesmo com os olhos abertos, fale com Deus, ore ao Senhor. É isso que eu tenho ensinado na igreja ali na Coroa do Meio, que nós devemos estar em constante oração. E é muito importante, meu querido, eu tenho dito isso aos jovens. Jovens, quando você pensar em alguma coisa, fale com Deus, pergunta a Deus se é a vontade dEle, e aí você vai ver, vai frear, então. Isso as pessoas, muitas vezes, têm realmente aquela luta da carne e espírito, às vezes quer ir para o lugar escuro, não é verdade? E aí, realmente, fale com Deus, se é realmente, é isso que Deus está se agradando, fale com Deus. Que luta é essa que você está enfrentando da carne e espírito? Fale com Deus. A carne busca realmente a sua justificação por si próprio, é a carne. A carne sempre diz, não, mas quem é que não peca? E deixa para lá, e o que é que tem? É isso, não é nada, não tem nada a ver. É isso que muitas vezes a carne diz, não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Deus quer o coração, não é verdade? Muitas pessoas dizem isso, mas, meu querido, a nova criatura que foi justificada por Jesus busca sempre a justiça de Deus, não busca a justiça própria. Então nós somos justificados por Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. De graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão que está nos ouvindo nesta tarde, meu amigo, a carne é aliada ao mundo e o mundo é aliado a Satanás, porém o Espírito é aliado com o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nessa peleja de carne e espírito. Se você tem a presença do Espírito Santo de Deus, meu querido, realmente a luta também está na sua vida, mas nós temos o Consolador, tem uma presença do Espírito Santo.
E realmente é o Espírito Santo de Deus que fala o coração do homem quando o homem peca. Então o pecado é que faz separação do homem com Deus. Peça perdão para os seus pecados. Estou finalizando nesta tarde. Quer dizer para você, existe uma luta interior de carne e humana. Tem a carne e espírito. A carne deseja coisas temporais, humanas, onde às vezes destruídas as famílias por causa do pecado, da imoralidade. O Espírito Santo de Deus que almeja realmente o invisível e espiritual de nossas vidas. Toda sexta-feira, das 16 às 17 horas, você ouve aqui na Sara Brasil FM 97,1 o programa Celebrando a Vitória, na comunicação do pastor Davi Dória. Ouça e participe!